Santo, aqui está a tua filha e eu te peço, usa ela mais uma vez, para a honra e glória do teu santo nome. Com a porção que precisamos, Pai, não aqui queremos. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Todos dizem? Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Curvem suas cabeças, vamos orar mais um pouquinho. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais essa noite na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor derramado aqui na Tua igreja, pela presença do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem derramado das Tuas misericórdias na nossa vida, desde o nosso levantar, né, até o nosso deitar, Senhor. Obrigado por Teu amor que foi derramado naquela cruz por nossa vida. E hoje, Senhor, Tu estás sentado no trono de glória. E em breve nós seremos chamados para estar junto contigo. Essa é a esperança da Tua igreja. E eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Pai, de falar do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. A palavra de hoje é uma palavra muito conhecida da igreja, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 15, a minha Bíblia é a versão NVI, que vai do versículo 21 ao 28. E nós vamos ler essa passagem. Vai ser uma ministração breve, mas é uma passagem muito linda. E a palavra de Deus nos diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus nas alturas, aleluias. Podem apagar as luzes, meus irmãos, por favor. Então vamos lá. No primeiro versículo fala que Jesus retirou-se de um lugar e foi para a região de Tiro e Sidom. Jesus, ele estava na Galileia. Ele estava antes dele ir para Tiro e Sidom, tinha acontecido o primeiro milagre da multiplicação dos pães. E também tinha acontecido aquela tempestade no mar da Galileia, onde Pedro atravessa o mar sobre as águas, ele caminha sobre as águas. Ou seja, Jesus estava exercendo o seu ministério lá em Israel, no local onde ele foi chamado, né? No local, ele estava exercendo o seu ministério para um povo que ele foi prometido. Amém? Então, acontece que ele sai de lá de Israel e vai para as regiões de Tiro e Sidom. E essa região era uma região comercial e portuária, que fica a mais ou menos uns 500 quilômetros de Israel. Hoje essa região é conhecida como Líbano.
Então Jesus ele sai de Israel, lá da Galileia, e vai para as regiões lá do Líbano, Tiro e Sidom. Essas duas cidades eram dois centros comerciais e culturais muito influentes, porque ali habitava um povo que vivia em busca de riquezas, era um povo idólatra e era um povo que vivia em grande corrupção espiritual. E isso fazia com que os judeus, os israelitas, repudiassem aquele povo, tivesse o sentimento de desprezo por aquele povo, pelo tipo e pelo estilo de vida que os sidônios e os sidônios levavam. Então, Jesus estava exercendo o ministério dele na Galileia e vai lá para Tiro e Sidom. E a gente sabe que naquela época o transporte era feito, as pessoas iam e vinham andando a pé ou sobre os lombos de animais. Então, essa distância de mais ou menos 500 quilômetros, é como se quem conhece Natal aqui, tem mais ou menos uns 270 quilômetros. Então, era como a distância era de ir e voltar para Natal. Essa foi a distância que ele mais ou menos andou ou percorreu para chegar da Galileia até o Líbano. E a gente pensa assim, por que será que o Senhor, exercendo o ministério dele ao povo para quem ele foi chamado, lá na Galileia, para os israelitas, se desloca para um local de idólatras, um local que havia grande imoralidade espiritual? Por que é que o Senhor sai dali, né, do local onde as pessoas o adoravam, o admiravam, seguiam os seus ensinamentos, para ir para um local tão inóspito? A gente fica pensando, poxa, trazendo para a nossa vida, a minha vida está tão cheia de engano, eu tenho vivido uma vida tão cheia de, cometendo tantos erros, uma vida de mentiras, uma vida de pecado, e acho muito difícil, acho tão difícil, acho quase impossível que o Senhor, ele saia do local dele, ele saia do trono dele, das regiões celestiais, da direita do trono do Pai, para vir até a mim. Se você acha que o erro que você vive, que o pecado em que você está, que as mentiras que você vem vivendo na sua vida, está te afastando de uma forma que você acha impossível, você acha impossível que o Senhor chegue até você, por conta do estilo de vida que você leva, porque se tem uma coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje é noite de se expor. Se exponha, faça como essa mulher cananeia, que ao perceber que Jesus estava passando por ali, ela se expôs. A Bíblia fala que ela se ajoelhou. Então se exponha, adore o Senhor, reconheça que Ele é o Senhor. E eu te garanto, meu irmão, que Ele vai se levantar do trono de glória e Ele vai até você. Não vai ser você que vai chegar, Ele vai chegar até você. Sabe por quê? Porque não existe distância entre o céu e um coração quebrantado. Amém? Então Jesus, Ele é o dono da eternidade. Ele conhece a eternidade que já passou e Ele conhece a eternidade que está por vir. Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. E Ele sabia que ali, lá no Líbano, a mais de 500 quilômetros, Ele ia encontrar um coração que iria se expor e diante de todos iria se colocar de joelhos. Não importava que estava na rua, na frente de quem ou na frente de alguém. Ele sabia que ali havia um coração precisando de socorro e que iria o reconhecer como Senhor dos senhores e Rei dos reis.
Amém? Então ele sabia que ele precisava sair da Galileia e ir lá naquela região, naquela cidade de idólatras e pecadores, resgatar uma vida que estava clamando por socorro. E aquela mulher, ela grita. A Bíblia não fala que ela faz assim, quando ela vê ele passando. Ei, moço, não. A palavra de Deus nos diz que ela clama. E eu nunca vi ninguém clamar em silêncio. Eu nunca clamei em silêncio. A Bíblia fala que ela grita. Ela grita por ele. Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E essa noite eu pergunto para a igreja, eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, qual é o teu grito? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus de Nazaré, aquele que estava lá na Galileia, naquele dia, está aqui esta noite. Qual é o teu grito? Esta noite é noite de se expor. É noite de se expor diante dos pés do Senhor e dizer: Senhor, me socorre. O teu grito é aquele que diz assim: Senhor, vai lá na minha casa. É esse o teu grito? Jesus, vai lá no meu trabalho, Senhor. Qual é o teu grito? O teu grito será que é: Senhor, salva o meu casamento. Senhor, tira os meus filhos da droga. Senhor, levanta, Senhor, aquela pessoa tão especial para a minha vida, que neste momento está no leito de hospital. Senhor, Tu podes, Senhor, me socorre. Qual é o teu grito, igreja? Hoje é noite de se expor aos pés de quem pode fazer. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Algumas Bíblias dizem que essa mulher, ela não tem nome. Dizem que ela é Cirofenícia. E outras Bíblias, como a minha, diz que ela era uma mulher cananeia. Sendo ela Cirofenícia ou cananeia, uma coisa a gente tem certeza: ela não era israelita. Ela era uma gentílica. Ela era uma pecadora. Ela não era adoradora do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela não era uma seguidora das leis de Moisés. Certamente, esta mulher era uma adoradora de Baal. Então, quando Jesus, naquela região, com os seus discípulos, está passando, ela não perde tempo. Ela não quer saber que está no local público. Ela não quer saber que está na rua. Ela não quer saber quem está olhando para ela. Ela não quer saber o que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar. Ela quer saber. Essa mulher, ela grita de uma forma específica e vibrante. Ela grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. E aí eu pergunto para vocês, igreja: qual de vocês que tem um problema que traz vergonha, constrangimento, humilhação? Qual de vocês que tendo um problema que traz todos esses transtornos, vamos dizer assim, sociais, vai ter a coragem de expor? Quem é que quer expor um problema de família que lhe traz vergonha e humilhação? Ninguém. Ninguém quer sair dizendo por aí que tem um filho ou uma filha envolvida com homossexualidade, que tem um marido envolvido consumindo conteúdos pornográficos, que tem uma esposa que é adúltera. Ninguém quer sair por aí contando esse tipo de problema, não. Ninguém. Mas aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade dela. Ela não quis saber o que iriam pensar dela. Essa mulher, naquele momento, já devia estar há muito tempo com o coração sangrando.
Aquela mãe deveria estar arrasada, destruída, por ver a filha dela naquela situação e tendo a casa dela destruída. Então, ela não sabe mais o que fazer. E quando ela entende que quem está passando por ali tem o poder de transformar a casa dela, ela não perde tempo. Ela grita e ela se expõe. E é por isso que o título da mensagem de hoje é Se Exponha. Ela grita e se expõe e diz assim: Senhor. Hoje, quando a gente diz assim, o Senhor, a Senhora, é muito comum, porque para nós hoje, isso é uma forma de tratamento respeitosa. É um pronome de tratamento. Para a gente isso é normal, mas naquela época não. Naquela época não se chamava Senhor, não. E se vocês forem para uma Bíblia hebraica, essa mulher ela vai dizer Adonai. E Adonai quer dizer meu Senhor. Ela reconhece que quem está passando por ali era o Senhor dos senhores. Era Ele quem havia de comprar com preço de sangue toda a humanidade. Amém? Na Bíblia hebraica ela chama Adonai. E ela diz Adonai, Adonai, reconhecendo que Jesus era o Senhor dos senhores. E ela ainda diz assim, ela é específica. Essa mulher, ela foi específica no seu clamor. Ela diz assim, filho de Davi. Então, quando essa mulher fala filho de Davi, ela reconhece que ele é monarca. Ela reconhece que ele é rei. Ela reconhece que ele está sentado no trono. E ela ainda continua dizendo assim, tem misericórdia de mim. Quando ela fala isso, meus irmãos, ela reconhece que Jesus é Deus. Porque somente Deus é que é longânimo, bondoso e misericordioso. E eu vou pedir para que a equipe coloque aqui no telão Salmo 103, versículo 8 ao 10. Quando ela fala, tem misericórdia de mim, ela reconhece que quem está passando ali era o próprio Deus. E o Salmo vai dizer assim, o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Aleluia. O 10. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Quem pode dar glória a Deus? Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que está hoje aqui, disposto a derramar misericórdia sobre a tua vida. Amém? Isso tudo está acontecendo em público. Está todo mundo vendo. Está todo mundo olhando aquela mulher estrangeira se ajoelhando diante de um judeu. Está todo mundo vendo. De um lado, Jesus e seus discípulos. E de outro lado, uma mulher gentílica, certamente idólatra, reconhecendo a soberania de Jesus e gritando e chamando Ele de Senhor. E ali ela expõe toda a sua dor. Ela diz, minha filha está terrivelmente endemoniada. Qual é o grito, meus irmãos, que vocês querem dar aqui essa noite? Não para que a igreja ouça, mas sim que ele chegue ao trono do Deus vivo. Qual é o grito do teu coração esta noite? Qual é o milagre? Qual é a providência que você veio buscar essa noite aqui? Se você veio crendo e tendo a certeza que você veio se prostrar, se humilhar e se ajoelhar diante de Jesus, saia daqui essa noite de posse de vitória, porque a resposta dele para um coração contrito será sempre sim. Amém?
Então, de um lado está Jesus e seus discípulos, e de outro uma mulher se expondo, colocando ali em público tudo que afligia a vida dela, tudo que afligia a casa dela. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece quando essa mulher expõe tudo? Sabe o que é que acontece? Os discípulos que estavam com Jesus, indiferentes, completamente indiferentes à dor daquela mulher, completamente sem nenhuma empatia, sem se importar com o choro, com o grito, com a exposição e com a humilhação a que aquela mulher estava se colocando. Eles dizem assim para o Senhor: manda ela embora, ela está gritando atrás de nós. Eu falei há um pouquinho antes que os judeus menosprezavam esse povo por causa do estilo de vida. Mas Jesus não despreza ninguém. Eu não sei qual é o estilo de vida que você tem levado, mas desta noite, deixa eu te dizer, Ele não vai te desprezar. Se hoje você se prostrar, se ajoelhar e disser: Senhor, tem misericórdia de mim. E isso que os discípulos fizeram com aquela mulher acontece até hoje, viu, meus irmãos? Não se espantem não, porque de vez em quando a gente escuta um comentário assim: ah, mas é de outra igreja, manda procurar o pastor dela ou dele. É ou não é? Infelizmente, escuta assim. Ah, mas essa casa aí é todo mundo do mundo. É tudo do mundo, não tem jeito não. Escuta assim. Ah, mas é só uma drogada, um bebinho. Escuta sim. Até hoje esse tipo de comportamento dos discípulos se repete. E eu deixo essa reflexão para mim e para vocês. Tenham empatia, se importem. Porque o Jesus que resgatou a minha vida da lama do pecado, que resgatou a vida de vocês da lama do pecado, tem projeto de vida para essa pessoa também. Amém? Então, Jesus responde assim para ela: eu fui enviado apenas para os perdidos de Israel. Jesus não estava dando um não para ela, não. Jesus estava querendo extrair toda a adoração do coração daquela mulher. E quando Jesus fala para ela que ele veio somente para as ovelhas de Israel, o que é que aquela mulher faz quando ela escuta? Eu vim só para as ovelhas de Israel. Sabe o que essa mulher faz? A Bíblia diz que ela se coloca de joelho. Ela se coloca de joelho, meus irmãos, em posição de humilhação, reconhecendo que ali estava o Senhor dos senhores, o que está sentado no trono de glória, o que é o Deus em forma de filho. Ela reconheceu que ali estava o único que podia tirar a casa dela daquela situação. E ela disse: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Qual é o teu grito essa noite? Se expõe nos pés daquele que faz. E Jesus respondeu assim para ela: vendo toda a adoração, porque ele foi para isso. Ele não saiu da Galileia para Tiro e Sidom para testar. Ele foi para curar. Quando ele chegar na tua casa, ele vai chegar para curar. Quando ele chegar no teu trabalho, na faculdade, no teu quarto, no leito de hospital, ele chega para resolver. Porque o nome dele é Eu Sou. Eu sou quem curo, eu sou quem salvo, eu sou quem levanto, eu sou quem transformo, eu sou. Esse é o Deus que essa igreja serve. Aleluia, glória a Deus. E ele continua a conversa com ela dizendo assim: não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Era como se estivesse dando nela um tiro de misericórdia. Aquela mulher estava destruída, já tinha recebido na cabeça dela, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela já tinha recebido o primeiro não. E aí ela apela, e ela diz assim: sim, Senhor, glória a Deus. Mas até os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela queria só uma migalha do Senhor dos senhores. Ela queria só um pouquinho daquilo que os israelitas tinham, porque ela sabia que a cura viria dali, e ela não desistiu. E qual foi a postura de Jesus? Ele fala assim: mulher, igreja, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Se hoje você veio aqui com um grito na garganta e no coração, Jesus responde para você essa noite: seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus, recebe cura, igreja. Nesta noite, eu não sei qual é a área, mas Jesus sabe. E Ele chega, e quando Ele chega com providência. A igreja pode ficar de pé. E a gente lá no comecinho da ministração, ficaria pensando assim: o que Jesus foi fazer naquele lugar? Um lugar tão inóspito, cheio de idólatras, cheio de imoralidade e de corrupção espiritual. Ele foi fazer o que Ele veio fazer hoje aqui. Ele foi socorrer um coração aflito, porque Ele sabia que ela iria o adorar. Ele sabia que para ela não iria se importar quem estava olhando, quem estava presente. Ele sabia que quando ele chegasse ali, 2 joelhos se dobrariam diante dele, reconhecendo que Ele é o Deus dos deuses. Amém? Ele sabia, e Ele veio para isso. Ele veio para chamar os pecadores. Ele veio para os doentes. Nesta noite, meus irmãos, saiam daqui sabendo que o Senhor, percebendo o teu coração aflito, o teu joelho dobrado em oração, clamando e gritando pelo nome dEle, Ele se fará presente. Ele sairá do lugar dEle e irá ao teu encontro, porque Ele é fiel. E quando isso acontecer, grandes serão as misericórdias, e vocês virão, e vocês serão testemunhas vivas dessa palavra. Amém? Então, saiam daqui expondo toda a sua dor. Saiam daqui expondo a vergonha, a humilhação, aquilo que te aflige. Saia daqui com os joelhos no chão e dizendo: Senhor,